Paz de Cristo, igreja. Mais uma vez estamos aqui. Creio que está muito próximo de nós estarmos juntos aqui no templo. Mas como eu sempre falo, que a sua casa é uma extensão da casa de Deus. Olha, a melhor coisa é sentir a paz que vem de Deus. Aleluia, Espírito Santo. E essa paz Deus quer te dar agora, nesse momento. Chame a sua família, abrace a sua família, agradeça a Deus pelo privilégio que você está tendo de ouvir a palavra de Deus, de poder adorá-lo juntamente com a sua família. Pela infinita misericórdia do Senhor, estou com a minha família aqui. Glória a Deus, te agradeço, Senhor. Mas nós como igreja agora vamos adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos eu
és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Queridos, nós vamos ter um momento de grande importância, como todos os cultos o são. E eu acredito que nesse tempo de pandemia nós percebemos o quanto nós somos abençoados nessa área, que é a área financeira. Aquilo que chega até nós. É muito importante nós lembrarmos que o Brasil já tinha milhões, passava de 10 milhões de desempregados. E com essa pandemia nós sabemos que a situação financeira, a situação econômica do nosso país piorou. Mas olha, queridos, nós estamos conservados. Então, nós temos um motivo para sermos gratos a Deus, e a nossa gratidão também tem que mobilizar o nosso coração. Se nós temos, vamos ajudar as pessoas. E eu sei que a nossa igreja é generosa. Eu sei que nós temos um povo de coração grande, sensível, que enxerga o pequeno, que enxerga o faminto, que enxerga o descoberto, que enxerga aquela pessoa que está desamparada. E eu estou feliz com isso porque eu conheço vocês, eu conheço essa igreja. E nós vamos agradecer ao Senhor por aquilo que temos para nós e que podemos repartir para a igreja com os nossos dízimos e ofertas regulares e também ajudar as pessoas. Se você está pronto para nessa semana entregar seu dízimo, entregar sua oferta e também se há uma prontidão no teu coração de fazer o bem a alguém, de alguma forma, doando alguma coisa, uma roupa, um calçado, o alimento, uma parte do seu tempo, uma parte da sua habilidade profissional, uma parte a mais de recurso, cada um tem a sua situação aí, e eu sei que nem todos estamos no mesmo nível, tem hora que um tem algo que o outro não tem, e a gente vai se equilibrando nessa oscilação social. Se você nessa semana quer entregar seu dízimo e oferta, nós vamos orar e consagrar. Prosperidade é aquilo que traz resultados, é aquilo que vai se agregando, é aquilo que vai frutificando, ok? E nós frutificamos na vida espiritual, na vida relacional, na vida social e também na vida econômica. E se você tem vontade de entregar seu dízimo, oferta e ajudar as pessoas e não tem condição para isso, vamos orar também por esse motivo, para que Deus crie possibilidades para você, crie condições para que o Senhor prepare o caminho para que você tenha. E está na Bíblia que Deus abençoa o seu povo para dar e emprestar, ou seja, além do que ele tem, ele pode emprestar para os outros. Vamos pedir ao Senhor que abençoe essas nossas intenções. Senhor Deus, nós consagramos os dízimos e ofertas e também, Senhor Deus, abençoamos aqui todas as pessoas que durante essa semana esperam, além de entregar os dízimos e ofertas, também querem fazer bondade, querem ser generosas como o Senhor é generoso. E por isso nós parecemos com o Senhor. Aquilo que o Senhor faz, nós aprendemos e repetimos, porque nós aprendemos com o Mestre na prática da vida. Abençoa, Pai amado, cada um. Eu peço que o Senhor consagre tudo isso que é entregue ao Senhor. E abençoe aqueles que estão com vontade de colaborar, mas estão sem nenhum ganho, estão sem renda. E que o Senhor possa então providenciar para que eles tenham condições e nas próximas vezes também colaborarem, porque é melhor dar do que receber. Obrigado a todos, Senhor Deus, que mesmo com dificuldades, com seus salários, estão sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queremos te expressar, Senhor, a nossa gratidão de estarmos te adorando, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado dos meus irmãos que estão em casa, Senhor. Te adorando, Senhor. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás.
Todo-Poderoso Deus. Fala conosco, Senhor, nessa noite, através da Tua palavra que vai ser ministrada, Senhor, agora. Oh, Senhor, queremos a nossa mente cativa, Senhor, ao Teu trono, Senhor, para o que vai ser falado, para o que vai ser trazido pela Tua palavra, pelo Teu servo que irá ministrar agora ao nosso pastor Israel, Senhor Jesus. Sobre ele a Tua graça, Senhor, continua sobre ele. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 17, versículos 1 e 2. O Velho Testamento todo contém a palavra de Deus. Mas tudo tem que terminar, tem que ter uma conclusão no Novo Testamento, que é onde nós temos a consumação da graça de Deus. Mas no Velho Testamento nós entendemos o caráter de Deus. E esse ensinamento nos permite entender melhor como devemos nos comportar diante do Senhor. Vamos ler então Gênesis capítulo 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Bela palavra. É importante nós entendermos todo o contexto para que esse texto ganhe mais ainda importância, ganhe mais ainda destaque em nossa percepção. A Bíblia, ela é uma biblioteca. A palavra Bíblia vem de biblioteca. É um conjunto de livros, obviamente, que, assim como uma biblioteca tem seus diversos temas, a biblioteca Bíblia, a biblioteca espiritual, também tem diversos temas. E nós vamos falar acerca do chamado que implica na fé. Todo chamado de Deus tem que ter fé para poder colocar o chamado em movimento. Não tem ninguém que fora chamado por Deus que sem a fé fez alguma coisa. Ninguém. Neemias, quando foi reconstruir os muros, ele teve que ter fé. Quando Davi teve que enfrentar o gigante, ele se colocou à disposição, porque ninguém o impeliu a fazê-lo. Quando ele decidiu, ele foi pela fé. Quando Elias pediu fogo do céu, depois pediu água, foi um evento movido pela fé, porque ele fez orações, e na oração tem fé. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler diz respeito a um homem que no capítulo 12 foi chamado por Deus para ir a uma terra que ele não conhecia. Nós já falamos sobre esse capítulo 12 há algumas pregações atrás, alguns cultos atrás. E agora Abraão, depois de passar por muitas situações, por muitas aventuras, ele chega no momento crucial da vida dele, em que ele já estava com a idade muito avançada. Ele tinha acabado de ter um filho com a escrava, ou melhor, a serva da sua esposa. E é interessante, quando a Bíblia coloca escravo, muitas pessoas têm ideia do escravo como era a escravatura no Brasil. Mas é diferente, é o escravo no sentido de servo. A escravidão tinha uma conotação diferente, que nós encontramos inclusive na Bíblia, pessoas querendo ser escravas. Porque isso implicava em ter do seu senhor abrigo, o alimento, a proteção, tudo que as pessoas teriam que ter na sua casa, o escravo também tinha. Pois bem, Agar era escrava de Sara. Sara era estéril, então é como se ela tivesse emprestado o ventre para que Abraão pudesse ter um filho com ela, e esse filho pertenceria à sua ama, à sua dona, que seria Sara. Acontece que depois que Agar deu à luz um filho chamado Ismael, o Senhor não gostou nada dessa manobra,
chamou Abraão, e aí nós estamos no capítulo que acabamos de ler, o capítulo 17. E Deus fala para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Eu estabeleço uma aliança entre mim e ti. Entre nós dois tem uma ponte. Entre nós dois tem algo forte que nos liga. E quando Deus fez uma aliança com Abraão, um acordo ou um contrato, aliança, ela tem a ver muito com a identificação de uma causa. Mas contrato, acordo, dá para a gente entender mais ou menos também que estão na mesma família aí de um negócio entre duas pessoas ou mais pessoas. Mas nesse contexto, Deus faz uma aliança com Abraão e diz para ele que vai dar a bênção, e a bênção é que ele será pai de uma numerosa nação e que Deus sempre guardaria e protegeria essa nação. E por outro lado, Abraão também tinha algo a fazer. Abraão tinha que obedecer. Era isso que Abraão tinha que fazer. Por isso que Abraão foi para uma terra que ele não sabia, porque a parte dele na aliança era obedecer. A parte dele na aliança era crer, era ter fé. Agora, ele não sabia para onde ia. Ele não sabia quais os problemas enfrentaria. Ele não sabia quão difícil seria. E já começou no capítulo 2 com muitos desafios, como eu falei em uma outra mensagem. Ele saiu de Ur dos Caldeus, um lugar fértil, e foi em direção ao deserto, deixando um lugar bonito para trás, verdejante, as campinas, a terra florescendo, e vai em direção a uma terra morta que não produz, que é o deserto. E passando pelo meio dos cananeus, um lugar muito perigoso, um lugar cheio de violência, e Abraão foi passando por ali tudo, longe da sua terra cada vez mais. Mas ele estava andando pela fé. Essa era a parte na aliança. Pois bem, eu estou trazendo essa mensagem para você hoje porque não tem outro jeito de explicar que você e eu andamos com uma aliança com o Senhor, e a nossa parte é a mesma de Abraão, obediência. Assim como Abraão, que teve uma aliança, e essa aliança implicava em fé, eu e você também andamos por fé. Essa é a nossa parte na aliança. Nós queremos que o Senhor nos abençoe, temos que andar de acordo com a aliança. A aliança da fé. A fé está atrelada à obediência. Ok, mas nessa caminhada nem sempre é fácil. Encontramos muitas dificuldades pelo caminho. Quando estamos alvoroçados, animados, quando estamos com o coração palpitando ali naquele momento diante de Deus, nós dizemos: Senhor, pode me levar para onde Tu quiseres, que eu irei, eu vencerei, eu estarei firme o tempo inteiro. Pedro falou isso. Pedro, em um momento que Jesus disse assim: eu vou ser preso, o Filho do Homem vai ser condenado, vai ser crucificado, vai ser morto. Pedro falou: não, Senhor, nada disso vai acontecer, não, e tem mais. Se Tu fores preso, eu serei preso contigo, eu morro contigo. Mas na hora que a situação apertou, Pedro negou o Senhor. Ele até tentou. Em um primeiro momento, no Getsêmani, chegou a cortar a orelha de um soldado. Dizem que o nome dele é Malco. E ali Pedro esboçou alguma reação, mas ele não aguentou a pressão. E ele disse tudo aquilo por fé: eu vou contigo, Senhor. No afã, no amor que ele tinha pelo Senhor, ele fez promessas que não conseguiu cumprir. Abraão não conseguiu cumprir também no primeiro momento. E aqui entra eu e você. Na nossa trajetória de fé, nem sempre nós conseguimos cumprir com a nossa parte. Falhamos, pecamos, decepcionamos Deus, decepcionamos a nós mesmos, criamos situações que às vezes até envergonham o nome do Senhor. E durante toda essa nossa situação em que nós estamos tentando nos ajustar, a vida vai trazendo novos obstáculos, e quando a gente pensa que supera, vem outro obstáculo, e assim nós vamos lutando
lutando, e muitas vezes chega o cansaço e nós arriamos, entregamos os pontos. Abraão saiu da sua terra com 75 anos, já estava aí nos 100 anos, ou seja, 25 anos, ele peregrinando, buscando de um lado para o outro. Deus não deu um filho para ele, a idade chegando, os problemas chegando, e ele pensativo, como que Deus vai cumprir essa promessa na minha vida? Então ele foi buscando alternativas. E eu gostaria de colocar para você alguns ensinamentos desse texto, porque Abraão não foi um super-homem, não foi um homem que atendeu um chamado de Deus e as coisas todas passaram a dar certo na vida dele. Abraão é como nós. Nós também um dia, ao ouvirmos a pregação do Evangelho, a pregação da Palavra de Deus, nós abraçamos essa mensagem. Nós colocamos essa palavra no coração, mas nós não conseguimos mantê-la na prática na nossa vida. Foi num contexto como esse que Deus aparece para Abraão. E a mensagem que eu tenho para te dizer aqui nessa oportunidade é que Deus tomou a iniciativa de ir atrás de Abraão. Depois que Deus chama Abraão, Abraão se coloca à disposição, de bom grado, de boa vontade. Ele realmente quis. Ele foi forte nos primeiros momentos, mas depois ele sofreu pressões e aquilo começou a trazer certos desconfortos para a vida dele, gerou para ele certas instabilidades, trouxe para ele incertezas. E durante toda essa situação, Abraão acabou cedendo numa tentação aqui e acolá, porque essa não foi a única. Abraão em outro momento teve que mentir, e agora Abraão tem um filho por pressão, acredito, da situação, e imagina só, ele com sua esposa, com seu sobrinho, com outras pessoas que estavam com ele, os seus servos e servas, os escravos que estavam ali na companhia dele, aquelas pessoas todas que estavam na sua cobertura, todo mundo sabendo que estava numa trajetória por causa da fé de Abraão. A fé não era daquelas pessoas, a fé era de Abraão. Tanto é que nem a esposa de Abraão acreditou quando o anjo disse que ela teria um filho, porque a fé era de Abraão. E naquele contexto Abraão carregava todo mundo. Se Abraão dissesse, Deus está nos levando para o sul, o povo ia para o sul. Se para o norte, o povo ia para o norte. E muitas vezes ele chegou em lugares complicados. Como eu disse, passou na terra dos cananeus, lugar de violência. Depois ele passou por uma outra região que tinha fome. E foram tantos desafios. Isso não é diferente conosco. Quando muitas situações perpassam o tempo inteiro sobre nossas vidas. Quando pensamos que estamos vencendo, algo chega e nos derruba de novo. E a gente vai levando pancada na vida até cansar. Mas aqui tem o texto de Gênesis capítulo 17, que eu gostaria que você abraçasse esse texto como um grande ensinamento para a sua vida. Toda essa nossa preparação foi para você perceber o contexto que Abraão vivia, que se parece muito com o contexto que nós vivemos. Depois de Abraão aprontar tudo isso, depois que Abraão passa por essa situação em que ele não consegue manter a estabilidade da sua fé, não consegue se manter na linha, não consegue se manter retilíneo. A Bíblia sempre diz, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas em algum momento Abraão desviou-se. Abraão derrapou na trajetória da fé. Mas temos o capítulo 17, o Senhor aparecendo e faz a grande declaração para Abraão, que é o que Deus quer falar para você também. Deus diz assim, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Eu posso todas as coisas, não tem nada fora do meu controle. A crise de Abraão era saber o que Deus faria com ele, já com a idade avançada, já com todos os problemas
que lhe acarretaram pelos anos, com tanta gente na expectativa das coisas acontecerem, o tempo acabando, o tempo da vida dele acabando e nada da promessa se cumprir. Naquele contexto o Senhor diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. Isso é grande, isso é profundo, isso é para você. Por quê? Porque nós também muitas vezes fracassamos na nossa fé, mas o Senhor Deus ainda tem uma mensagem para nós, ainda se apresenta como Deus que pode todas as coisas, pode consertar todas as coisas, pode nos dar aquilo que nós não sabemos como que Ele vai nos dar. É o Deus que surge para nós dizendo: não importa se tudo foi reduzindo, diminuindo os teus espaços, te encaixotando dentro de uma situação minúscula. Não importa, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu posso todas as coisas, inclusive abençoar você, meu irmão, inclusive tratar o teu coração, inclusive abençoar a tua casa, abençoar o teu casamento, inclusive curar a tua enfermidade, inclusive libertar um parente seu, inclusive te dar ânimo para a vida, alegria de viver, inclusive te levantar desse estado em que você se encontra de cansaço, renovar as tuas forças. Ele pode todas as coisas. Como que o Senhor vai fazer? E por que Ele não fez até agora? Não importa, o Senhor tem planos para todos os momentos da nossa vida. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Senhor estava trazendo um alento para aquele homem. O alento não é só pelo anúncio, só porque Deus falou, que já era muita coisa, Deus falar: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Porque, note só, o Senhor dizer para nós que Ele é todo-poderoso, isso nós já sabemos. Então, quando Deus aparece para Abraão, a questão não é, apesar de ser muito, o Senhor dizer para ele: eu sou Deus Todo-Poderoso. A questão, ainda mais interessante, é o Senhor ter interesse em falar com Abraão. Depois de tudo que Abraão fez, o Senhor ainda volta a falar com ele. O Senhor ainda se dirige àquele homem. E eu gostaria que você entendesse isso. Por favor, procure entender, que o Espírito Santo te faça entender isso. O que é isso? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: depois que Deus começou um projeto na vida de Abraão, Deus não queria perder, Deus não queria desperdiçar todo aquele sonho que o Senhor tinha na vida de Abraão e que Deus sabia que Abraão tinha também. Por isso Deus falou: há uma aliança entre nós que não nos deixa nos separar. Há uma aliança entre nós que não nos deixa se desgarrar. Há uma aliança entre nós que não deixa nos desgrudarmos. Há uma aliança entre nós que não deixa nos afastarmos. Tem uma aliança entre nós, tem um compromisso entre nós, e eu não abandono as pessoas que eu faço compromisso, eu não abandono a pessoa que eu tenho aliança para com ela. O Senhor aparece para Abraão todo interessado. Ali não era o Deus só todo-poderoso, era um Deus todo amoroso, era um Deus todo bem intencionado na vida daquele homem. Deus poderia muito bem aparecer para repreender Abraão. Deus poderia muito bem aparecer para dar um castigo para Abraão. Deus poderia aparecer muito bem para dizer: Abraão, basta, você estragou tudo. Mas o Senhor apareceu para dizer: Abraão, eu continuo sendo aquele Deus todo-poderoso lá do passado. Lá atrás, quando você sonhou, quando você acreditou, porque sabia que eu tinha poder para fazer todas as coisas, eu continuo sendo o mesmo Deus, e eu estou aqui interessado na mesma causa, interessado na mesma aliança, ainda lembro daquela aliança, e eu ainda quero cumprir a minha parte naquela aliança. Deus tem uma aliança com você. Se você tem convicção disso, talvez, no fundo, por conta de muitas situações que tenham ocorrido na sua vida, você tenha pensado que o Senhor abandonou a promessa na tua vida, que o Senhor esqueceu da promessa, ou que por alguma razão ela nunca mais vai se cumprir na sua vida. Não, querido, tem um momento para tudo. O Senhor continua sendo Deus Todo-Poderoso e continua sendo Deus todo interessado na tua vida. E Deus continua dizendo para Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. No texto que eu li diz o seguinte: ande segundo a minha vontade. Olha o que Deus fala.
Deus ainda estava interessado em Abraão. Deus ainda tinha vontade para com Abraão. E Deus fala, seja íntegro. Quando Deus fala, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade. E seja íntegro. É como uma dinamite explodindo numa pedreira para abrir caminho. O Senhor continuava tendo vontade para com Abraão. O Senhor continua tendo vontade para com aqueles que Ele fez promessa, para com aquele que Ele fez aliança. O Senhor continua com essa vontade. E Deus fala, seja íntegro. Quando a situação não está boa na nossa vida, quando nos cansamos, quando ficamos exaustos, quando ficamos carregados de decepções, o que acontece conosco? Nós resolvemos seguir o nosso próprio caminho. E muitas vezes cedemos o nosso zelo espiritual. Muitas vezes deixamos de exercer o nosso ministério. Deixamos de ser adoradores. Deixamos de ser pessoas que vão testemunhar o nome do Senhor com integridade. Somos pessoas que muitas vezes nos aliançamos com as pessoas que fazem coisas erradas. Muitas vezes entramos em algum vício que o Senhor não quer que entremos. Muitas vezes acolhemos o pecado e deixamos de ser íntegros, inteiros para com Deus. A integridade que o Senhor se refere tem a ver com inteireza, ser inteiro. Deus estava dizendo para Abraão, e seja inteiro, ou seja, não venha para mim, Abraão, apenas pela metade. Não tenha uma aliança comigo apenas com parcialidades, venha com tudo, porque a fé, lembra o que eu comecei a dizer nessa pregação? Estava falando de fé, que todo chamado tem a ver com fé. Você tem um chamado de Deus para a sua vida? Tenho. Nós lembramos das promessas, lembramos das coisas maravilhosas que temos por receber. Mas toda aliança tem um compromisso seu. Toda aliança tem uma parte sua. A aliança envolve duas pessoas. Talvez você tenha deixado de ser íntegro. Você sabe que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E você está ouvindo eu te falar que Deus continua interessado, Deus tem vontade para com você. Ótimo! Essas são as partes de Deus. Ele é todo-poderoso e Ele tem interesse ainda com você. Ele não quer perder todo aquele investimento que fez na sua vida, todo aquele sonho que Ele fez na sua vida. Deus não quer perder. Não, Ele sabe que nós falhamos, mas tem uma parte, Deus está nos dando uma outra oportunidade, como deu para Abraão e disse, ser íntegro, seja inteiro. Não adianta apenas louvar ao Senhor e dizer algumas palavras de ordem espiritual, uns comandos ou umas frases de efeito que nós aprendemos, que entrou na nossa mente e às vezes no nosso subconsciente. A gente fala às vezes como se fosse um jargão, como se fosse uma coisa automática. Isso não é ser inteiro. Inteiro tem a ver quando conscientemente eu sei que eu tenho muitos problemas, mas eu não largo o Deus da minha vida. Eu não deixo de seguir o caminho que o Senhor traçou para a minha vida. Eu não deixo de seguir o plano que Deus traçou para a minha vida. Não era para Abraão ter um filho com Agar. Deus nunca falou isso. Ali Abraão deixou de ser íntegro, deixou de ser inteiramente do Senhor. Deixou de seguir inteiramente o plano do Senhor. Ele deixou. Mas o Senhor dá uma nova chance para ele e diz, seja íntegro. E o Senhor relembra, há uma aliança entre nós dois. Eu vou orar por você, porque talvez você já não consegue mais ser íntegro. Não consegue mais ter interesse pela palavra de Deus. Você perdeu esse interesse? Isso é ruim para você. Porque é a palavra que traz a fé, que gera a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, você traz ela para si. O ouvir não é apenas o sentido fisiológico de ouvir, da capacidade que nós temos de captações. O ouvir é dar ouvido à voz do Senhor. Dê ouvido à voz do Senhor. Porque é essa palavra que vai te fortalecer, que vai te ajudar a ser inteiro diante do Senhor. Não tente buscar o Senhor com pedaços. Não.
Seja inteiro para com o Senhor, vá com tudo servindo o Senhor. Se as coisas não estão bem, permaneça firme. O salmista Davi disse o seguinte: diante dos poderosos cantarei louvores. Esse salmo de Davi, é um pedaço apenas, ele é uma expressão de Davi diante das situações que se agigantaram diante dele. Ele estava dizendo o seguinte: diante das circunstâncias poderosas, quer seja o enfrentamento do gigante Golias, quer seja a perseguição que o seu próprio rei empreendeu contra ele, o rei Saul, quer seja a sobrevivência no deserto, quer sejam os desprezos que ele viveu, seja o que ele tivesse que enfrentar, inclusive exércitos poderosos, o exército em especial filisteu, Davi, diante dos poderosos, dizia o seguinte: cantarei louvores ao Senhor. Diante daquilo que tem o poder de me arrasar, diante daquilo que tem o poder de me vencer, de me destruir, diante dos poderosos expressarei quem é o Deus da minha vida. Eles saberão que eu estou louvando o Deus da minha vida. Era isso que Davi estava dizendo. Diante de tudo aquilo que tem um poder esmagador contra a minha vida, eu vou declarar louvores ao Senhor da minha vida. Olha, mesmo se você estiver afundando, mesmo se você estiver enfrentando muitas dificuldades, seja íntegro, seja inteiro diante do Senhor. Não murmure, não reclame, não deixe de servir ao Senhor, não deixe de ser uma pessoa generosa, não deixe de ser um adorador, não deixe de ser isso. É isso que te fará íntegro, e foi isso que o Senhor disse para Abraão: seja íntegro. Quando nós reclamamos e murmuramos e deixamos de ser frutíferos no reino de Deus, quando aceitamos o pecado e vamos pelos caminhos errados da vida porque as situações não foram boas, porque sofremos decepções, sofremos angústias, ficamos desempregados, ficamos doentes ou uma tristeza profunda nos alcançou, muitas vezes nós recuamos na nossa fé, muitas vezes deixamos de ser pessoas do Senhor, testemunhar a vida com Deus, muitas vezes deixamos. Isso parece uma represália. Isso parece que estamos dizendo, entre outras palavras, e a natureza humana é assim mesmo. Parece que nós estamos dizendo: olha, tu não me abençoou, então eu estou seguindo outro caminho, eu estou deixando você, porque você não fez aquilo que deveria fazer. Por isso que Davi disse, diante dos poderosos, das dificuldades que vêm contra a minha vida, cantarei louvores ao Senhor. E eu gostaria de dizer para você que foi esse o ensinamento de Deus para Abraão. Abraão, anda segundo a minha vontade. Eu ainda tenho vontade, a minha vontade continua ativa. Eu vou orar por você, mas eu quero te lembrar para você poder orar na palavra. Olha, ore comigo com essa convicção: Deus continua sendo poderoso. Amém? Diga amém aí. Deus continua sendo poderoso para fazer tudo. Todo poderoso. Não é meia boca. O Senhor é íntegro no sentido de ser inteiro, inteiramente poderoso. Todo. Então Deus é todo poderoso. Agora, o Senhor tem interesse por você e você precisa se alegrar com isso. Porque o Senhor não jogou nós dois fora. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos largou. O Senhor não nos condenou. O Senhor não nos castigou. Ele veio a nós para anunciar uma palavra de ânimo, de esperança, que Ele continua sendo todo-poderoso e é, acima de tudo, interessado em nós. Interessado em reconstruir nossos sonhos. Mas Ele diz para nós: seja íntegro na tua fé. Que a tua fé não seja funcional apenas quando tudo estiver bem. Que a tua fé seja inteira, inclusive sendo fé nos momentos difíceis. Que tua fé seja inteira. Não seja uma fé apenas nos momentos bons, no momento que está tudo dando certo. Mas que seja uma fé que continua sendo fé quando tudo desabar. Que continua sendo a fé sustentável nos tempos difíceis como agora. Se você quer ser íntegro, não tem outro jeito. Tem que andar na presença do Senhor.
Se eu ando na presença do conselho das pessoas, como aconteceu com Abraão, se eu ando pelo conselho dos ímpios, se eu ando motivado ou direcionado ou influenciado pela pressão que a vida impõe, eu não estarei andando pela presença do Senhor, na presença do Senhor. Eu estarei andando na presença das circunstâncias, dos problemas, das angústias, da pressão que a vida traz. Abraão, por um momento, deixou de olhar para o Senhor e olhou para a pressão. Aí o Senhor, opa, ajusta o foco, anda na minha presença, olha para mim. É na minha presença que você tem que andar. Não tem como nós sermos íntegros se eu for olhar as circunstâncias. Você não vai ser íntegro se você olhar os problemas que estão te acontecendo agora. Você não vai conseguir ter uma fé inteira se ficar olhando para as dificuldades que estão em volta de você. Elas existem, mas também Deus Todo-Poderoso existe. Era isso que Deus estava dizendo para Abraão. Então, nesse momento, você tem dois ângulos que você pode olhar. Ou melhor, duas direções que você pode olhar. Ou você vai olhar para as circunstâncias, ou você vai olhar para o Senhor e vai andar na presença dele. Na presença. Tudo você vai passar por um filtro. Deus, eu estou trazendo esse assunto aqui para ti. Isso é andar na presença do Senhor. Eu estou trazendo isso aqui para ti, Senhor. Isso nós fazemos em oração. Andar na presença do Senhor é quando nós nos colocamos debaixo do foco do olhar do Senhor e nós sabemos que estamos ali. O que foi que Abraão fez? Abraão deu uma escapulida do olhar do Senhor. E ele foi procurar um outro caminho. Ele criou um desvio. Ele criou uma camuflagem. E ele procurou, então, resolver as situações do jeito dele. Eu gostaria que você entendesse, o Senhor está te chamando para ser íntegro, inteiro. E você pode ser inteiro. Mas pastor, será que eu posso? Com tantos problemas, eu já pequei tanto, eu já errei tanto, eu já falhei tanto, eu sou tão falho, eu posso? Quem está dizendo que você pode é o Senhor. Porque Ele tem uma aliança. E a aliança do Senhor é que vai sempre cuidar de você, mesmo você não estando bem. Mesmo você não cumprindo a sua parte, o Senhor será fiel. E a Bíblia diz isso. Mesmo eu sendo infiel, o Senhor será fiel. O Senhor quer trabalhar a tua vida. E essa palavra é para você. Deus quer recuperar todas as coisas. Quer que você seja íntegro. Quer que você seja bem fisicamente, que você esteja bem disposto, mas o Senhor quer que você esteja bem também emocionalmente, uma pessoa feliz. O Senhor quer que você esteja bem na sua família. O Senhor quer que você esteja bem no seu trabalho, porque isso é inteireza. O Senhor quer que você seja íntegro. E Ele disse, seja íntegro, é porque é possível ser íntegro. O Senhor tem um compromisso de colocar o poder dEle a nosso favor. Ele tem o compromisso de ter boa vontade para conosco. E nós temos o compromisso de sermos íntegros, com a nossa fé inteira, com o nosso corpo inteiro. Por isso que a Bíblia diz, tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Tudo, porque é inteiro, não é em parte. Que o Senhor nos fortaleça nessa trajetória de fé. Vamos orar? Senhor Deus, aí está o teu povo, nós oramos e te damos graças, porque o Senhor que abençoou Abraão, o Senhor que teve interesse, teve a iniciativa de ir até Abraão e declarar para ele que o Deus Todo-Poderoso continuava em atividade e continuava interessado nele. O Senhor tinha uma vontade ainda viva para com Abraão. E o Senhor só pediu para ele que mantesse a integridade, andasse na presença dele. E assim, ó Deus, nós te pedimos, nos ajude a andarmos na tua presença. E andando na tua presença, Senhor, nós seremos íntegros. É só assim, Senhor, que seremos inteiros se andarmos na tua presença. Ou seja, se o Senhor for o foco da nossa trajetória, mesmo quando tudo desabar, vamos continuar olhando para o Senhor. Abençoe a vida de cada um que me ouve, sustenta nesse tempo difícil e ajuda, Senhor, a recompor as pessoas que foram perdendo pedaços de si. Pedaço da fé, da esperança, do ânimo, pedaço, Senhor, da adoração, que foi desconfigurando, Senhor, que foi desfigurando a sua personalidade espiritual. Remonta tudo, Senhor,
Assim como foi com Abraão, que o Senhor teve a iniciativa de ir até ele, e Abraão se curvou e se jogou com o rosto em terra, e ali o Senhor tratou de Abraão e o recolocou no trajeto da bênção até concluir tudo o que ele esperava. Assim o Senhor há de fazer com cada um de nós. Eu peço, eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos dê uma semana de bênção e nos permita reencontrarmos outras vezes. E que, guarde isso, quando nos encontrarmos, o Senhor terá te abençoado muito mais ainda. Receba a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas e todos em todos os lugares digam amém. Boa semana, um grande abraço.